Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a Umbanda. Os negros vindos da África, feitos escravos no Brasil, trouxeram suas crenças que aqui sofreram muitas influências. O resultado destas transformações é a Umbanda, uma religião muito conhecida no Brasil, mas pouco compreendida. Para nos explicar sobre a Umbanda, está aqui conosco o professor da Faculdade de Teologia Umbandista, Aramati. Seja bem-vindo, Aramati, ao Roteiro. É um prazer estar aqui, estou à disposição dos telespectadores para poder responder e falar um pouquinho de Umbanda, desmistificar um pouquinho a Umbanda perante todos os seus telespectadores. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu quero que você diferencie a Umbanda do Candomblé, porque há uma confusão entre as pessoas, entre essas duas ritualísticas, né? Perfeito. O culto nação africana, o Candomblé, ele é um culto onde basicamente se faz um rito para determinadas divindades africanas, né? Que são chamados orixás. Orixás dentro da nação Queto, né? Ou Yorubá, que recebem já um outro nome na nação Jeje, que é o Vodou, ou Vodunce, né? E que tem, na verdade, um outro nome na nação Angola, que são os Inquices. Então, veja, existe uma diversidade até dentro do próprio culto. Qual a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? No Candomblé, não há incorporação, ou seja, os médiuns não ficam tomados por entidades que já viveram aqui na Terra, os chamados eguns, que é o nome que se dá. Se bem que existe na Bahia um culto aos eguns, em que se faz especificamente algo específico, lá em Itaparica. Então, dentro do culto nação africano do Candomblé, você só incorpora o orixá, ou seja, a divindade que toma, através de um processo litúrgico e ritualístico, os médiuns que são consagrados ao orixá. Esses eguns, que são espíritos de pessoas que já viveram aqui na Terra, eles não baixam, entre aspas, lá. A Umbanda não. A Umbanda já tem exatamente a diferença de receber espíritos de caboclos, que são os índios, entre aspas, crianças e pais velhos, e outras entidades que já viveram aqui. Então, basicamente, no Candomblé não se tem eguns se manifestando, e na Umbanda sim. Essa é a diferença primordial e básica, entre outras litúrgicas e ritualísticas, que se a gente for falar aqui, nós temos que fazer um programa só para isso, né? Mas na Umbanda há incorporação de orixás também, ou não? Bom, a Umbanda, como fala o nosso mestre espiritual, o Pai Rivas, que é o mentor da Faculdade de Teologia Umbandista, ela é uma ideia que se manifesta através de várias linguagens, né? Então, existem várias formas de se perceber a Umbanda, de se fazer a Umbanda. E existem alguns templos, alguns terreiros de Umbanda, em que há essa fusão do culto nação africana, por exemplo, com o culto da Umbanda. Então, existem momentos em que esses terreiros de Umbanda consagram os seus rituais para receber os orixás, e, obviamente, existe um outro momento em que eles recebem os chamados encantados, que são esses espíritos que vêm da natureza, que são os índios, os pretos velhos e as crianças. Então, existe essa fusão cultural e litúrgica, né? Mas, na verdade, no culto nação puro, aquele culto mesmo que foi trazido aqui da África, não existe essa manifestação de eguns, a não ser, como eu te disse, no culto dos eguns que tem lá alguns templos na ilha de Itaparica, na Bahia. Já que você começou a falar sobre a diversidade, eu queria que você contasse um pouco para os telespectadores um pouco da história da Umbanda. Como é que ela é uma religião eminentemente brasileira, né, no formato que ela está atualmente. Perfeito. Nós temos duas formas de interpretar, né? Existem ângulos de interpretação de uma certa realidade. Existem o ângulo positivo, o relativo e o superlativo. Dentro do aspecto histórico, a Umbanda começou há 98 anos atrás com o advento do caboclo das Sete Encruzilhadas, no Rio de Janeiro, com o médium Zélio Fernandino de Moraes. A partir daí, se deu uma, eu não diria codificada, porque essa palavra a gente é contra, mas começou a se estruturar um movimento que tomou, vamos dizer assim, um rumo muito grande. Você vai perguntar para mim, mas quer dizer que antes não tinha? Claro, existia. O próprio Zélio, em filmes que nós temos dele na faculdade, no nosso acervo, a própria filha dele, a Zilmeia, que hoje está com 90 e tantos anos, ela nos diz que o Zélio, ele procurou antes de ser tomado por essa entidade, lugares onde tinham pretos velhos e pretas velhas
de alguma forma tentando orientá-lo no caminho a seguir. Bom, preto velho, preta velha, caboclo são entidades eminentemente da Umbanda, né? Então, historicamente, a Umbanda começa aí. Antes disso, olhando num aspecto mais superlativo, a Umbanda, na verdade, essa é a visão da nossa escola filosófica, os seus fundamentos remontam à própria origem do universo, né? No começo de tudo. Se você olhar num aspecto mais superlativo, você vai ver que o Big Bang, ou a teoria que explica a formação do universo, ela foi contextualizada a partir de 3 fenômenos cosmogenéticos: o som, a luz e o movimento. O som está ligado exatamente com o quê? Com o que as pessoas mais ligadas ao ocultismo chamam de doutrina mântrica, que está muito ligada a uma entidade chamada criança, que é uma forma de apresentação. A luz está ligada com a doutrina tântrica, que tem a ver com luz tantra no sentido de luz crescente, porque tantra quer dizer o caminho da luz, que está muito ligado com o preto velho. E o movimento está ligado com a doutrina yântrica, que na verdade tem a ver com o caboclo. Então veja, se a gente for também falar nisso, existem desdobramentos, né? E a gente pode, ao longo do programa, dentro da visão que nós temos da nossa escola filosófica, explicar para os seus telespectadores o que isso na verdade quer dizer. Então existem 2 origens, né? Uma histórica e uma mais antiga. Mas dentro do Brasil, ela tem uma... Você concordaria que ela veio... Os fundamentos da Umbanda vieram trazidos pelos negros, depois sofreram influências dos índios. Perfeito. Existiu uma miscigenação muito grande, uma mistura de culturas. Se você olhar a Umbanda sob o aspecto regional, que é o nosso caso aqui, ela tem 3 formas de manifestação dentro dela, que são os caboclos, que é a denominação de espíritos que foram índios, na verdade, mas na verdade não só índios, mas que atuam dentro de uma linha de atividade espiritual, os pais velhos, que são os pretos velhos também, e as crianças. Isso no aspecto regional, certo? O que representa o caboclo em aspecto mais, vamos dizer assim, hermético? O caboclo, ele transmite para você a fortaleza com simplicidade. Ele é forte e é simples. A criança transmite para você o quê? A pureza e a alegria. E o pai velho, a simplicidade e a humildade. Em qualquer lugar do mundo eu vou ter pessoas, ou grupo afins de pessoas fortes e simples. Vou ter grupos de pessoas puras e alegres e de pessoas humildes muito bem. Então, dentro do Brasil, a Umbanda se fundamentou em cima desse contexto. Mas se eu for para o Japão, por exemplo, eu posso lá, em aspecto mais universalista, encontrar lá alguém, um guerreiro, que seja forte e simples. Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Sim. A Umbanda tem aspectos que, na verdade, são regionais, que são os nossos, contextualizados com o Brasil, mas ela também é universal, ela se aplica em qualquer lugar do mundo. Esse arquétipo, né, do guerreiro caberia ao caboclo. Na verdade, não seria bem um arquétipo, seria mais uma forma de atuação. Quando você vai num templo de Umbanda, o caboclo, a sua postura, quando incorporado em seu médium, ele representa fortaleza com simplicidade. Ele atua no seu campo eterofísico. Ele faz com que a sua ação não fique presa. Ele tira você do processo de inação. Ele rompe a inércia. Por isso que ele é o senhor do movimento. Se você for falar com um pai velho, ele atua mais em campo mental, com aquele jeito humilde, com aquele jeito simples. Ele vai movimentar certas coisas que vão... Suas emoções. Não, a emoção já está ligada já com a criança, que é no campo astral, que está mais ligado à questão da fala, das vibrações que são afetas à criança. Então você tem a atuação das entidades, tanto no corpo, no campo afetivo, no campo material, que seria no aspecto físico, heterofísico, e no campo mental. Porque hoje em dia as pessoas que buscam um terreiro de Umbanda, basicamente elas classificam os seus problemas dentro desses 3 casos, ou problemas psíquicos, ou problemas afetivos, ou problemas materiais, que estariam ligados basicamente a essas 3 entidades, que no Brasil assumiram essa forma, mas que em outros lugares podem ter outras formas. A Umbanda como religião, eu gostaria apenas de fazer um parênteses aqui, ela não é só religião, ela também é ciência, porque ela estuda os fenômenos científicos, ela também é filosofia, porque tem um escopo muito grande, doutrinário, e ela é arte. Na verdade, ela encerra no seu bojo os 4 pilares do conhecimento humano. Pois não. Bom, você estava falando de entidades, né, do caboclo, do preto velho, né,
você chamou de pai velho, das crianças, e onde a gente encaixaria os Exus, as pombagiras? Muito bem. Porque é uma linguagem muito afeta... O calcanhar de Aquiles da Umbanda talvez hoje seja o Exu, né? Em função até Mas em que sentido? Do desconhecimento das pessoas do que é o Exu. A mitologia greco-romana, ela na verdade delimita o demônio como sendo aquele ser que tem chifres e pata de bode, etc. E por uma necessidade sincrética, que você citou no começo, os negros africanos, quando cultuavam o que não era, na verdade, Umbanda, mas que na verdade tinha Umbanda ali dentro, eles foram obrigados a associar os seus deuses aos orixás, aos santos católicos, me perdoe, que era a religião que os senhores de engenho, na verdade, impunham para eles. E eles precisariam associar essa entidade, Exu, a um determinado orixá, o orixá Exu a um determinado santo católico. E não houve essa condição. Então o próprio senhor de engenho associou ele ao demônio. Mas o Exu não é nada disso. O Exu, na realidade, é uma entidade que, dentro do culto nação africana, ele representa, no processo de cosmovisão, ele representa o terceiro elemento, certo? Ou seja, o criado. É uma das qualidades de Exu, a gente chama de Baquetá no culto nação. E dentro da Umbanda, o que o Exu é? O Exu é uma polícia de choque. Se existe polícia no mundo físico, existe polícia no mundo espiritual. Não existe diferença. As pessoas acham às vezes que você vai desencarnar, que você vai ganhar asas e vai virar um anjo. A gente respeita quem pensa assim. Não estou aqui querendo discordar de quem pensa. A gente respeita incondicionalmente a visão de todos. Mas a gente sabe que lá no mundo espiritual as coisas não são bem assim. Existe toda uma distorção muito grande. Até porque são as mesmas Exatamente. Personagens, né? Quem Exato. estava aqui Perfeito. foi para lá. O que está aqui, na verdade, esse caos social e que existe no nosso mundo, é reflexo do mundo espiritual. E existe uma organização que a gente chama de polícia de choque, que são os Exus, que não são esses seres trevosos que têm pata de bode, que barganham as coisas e que recebem isso para fazer aquilo. Não, muito ao contrário. O Exu não é nada disso. E nem a pombagira é uma prostituta, como infelizmente a maioria das pessoas tenta denominar. Se existe o feminino e o masculino, existe o Exu feminino e o Exu masculino, né? O Exu feminino é a pombagira, que atua também dentro de uma linha específica, mais no plano do terra-terra, né? Não seria uma polícia, né? Também. Também? Também, com certeza. Ela atuaria mais nas questões afetivas, amorosas, tentando atenuar esses impactos que existem dentro desse contexto do mundo que a gente vive hoje. O Exu não é esse ser trevoso que, infelizmente, as pessoas querem dar essa denominação a ele. E nem a Umbanda tem um princípio maniqueísta, onde você tem o bem e o mal em oposição. Quer dizer, você vai num terreiro de Umbanda e, de repente, você tem lá uma entidade que fala de paz, harmonia, felicidade, alegria e tudo mais. Depois vem um outro ser na sequência que vai falar do mal, de tudo que é ruim. Isso é incoerência, isso é falta de uma análise mais apurada. Muito ao contrário, o Exu trabalha dentro de um princípio muito sério, que é a justiça. Mas a justiça não, infelizmente, ligada à justiça da terra, uma justiça divina, onde, acima de tudo, ele não é bom nem mal, ele é justo. Basicamente é isso, né? Se existem seres no mundo espiritual que têm pata de bode, que têm chifre, que são vermelhos, ou que têm essa forma de apresentação, que está muito ligada até com o aspecto, digamos assim, do que ele é interiormente como espírito, né? Um reflexo. A forma dele reflete o que ele é em termos mentais e astrais. O Exu combate esses seres, na verdade. O Exu, na verdade, frena, coordena e arrebanha esses seres para que possam ser encaminhados para o lugar correto. Bom, e a questão das magias, dos trabalhos? Aí eu vou te pedir para responder isso após o intervalo. Pois não. Fique com a gente. Você está assistindo a mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a Umbanda. Nós estamos conversando com Aramati, professor da Faculdade de Teologia Umbandista. Aramati, no bloco anterior a gente estava conversando sobre os Exus e tal, e aí me ocorreu te perguntar, como é que é essa questão dos trabalhos, da magia,
essa ideia de que a Umbanda faz alguma coisa que possa modificar o destino das pessoas? Esse tema é um tema bastante controverso, né? E eu diria o seguinte: na realidade, o mundo que nós vivemos é um mundo concreto, é o mundo das formas. E o que o mundo espiritual faz dentro da Umbanda, na verdade, é tentar harmonizar o ser com ele mesmo, com a natureza e com o próprio universo. Esse processo, às vezes, precisa de algo concreto para se direcionar, não é? Não se resolve, como diz o Pai Rivas, tudo com vela e reza, infelizmente, né? Se as coisas todas se resolvessem só com vela e reza, a gente teria um mundo muito maravilhoso. Às vezes é preciso se movimentar algumas coisas, no sentido de não de modificar as coisas. Nós temos uma visão na Umbanda de que o karma não é algo estático, que você veio aqui para sofrer e ponto, você não tem condição de sair disso. Não, o karma são predisposições que nós temos que podem ser modificadas e alteradas aqui, com ações e posturas que de alguma forma atraiam créditos para as pessoas. Mas tem como você criar um karma para, por exemplo, para outra pessoa, assim, no sentido de que você, eu quero modificar... Eu não estou dizendo com relação a fazer um trabalho para mudar o karma, não é isso. Isso não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: se você está harmonizado com você mesmo, se você consegue interiormente se ajustar, porque na verdade o que acontece externamente é reflexo do que acontece interiormente com você. Se você não tem paz interna, você não vai ter paz externa. Se existem conflitos internos, você não vai conseguir resolver os conflitos externos. A Umbanda vê dessa forma. E as entidades do mundo espiritual, na verdade, tentam harmonizar você. Harmonizando você, você cria predisposições para que você consiga alcançar os seus objetivos. Porque não há vantagem e nem mérito se alguém do mundo espiritual botar a mão sobre a sua cabeça e resolver os seus problemas. Você é que tem que buscar conseguir alcançar pelo seu mérito. O que o mundo espiritual faz, na verdade, é ajudar você a se encontrar, a vencer os conflitos internos, porque naturalmente, externamente, o teu aura, que é a emanação dos pensamentos, sentimentos e ações, fica um aura que crie, vamos dizer assim, uma percepção de alegria e as pessoas se sintam bem próximo de você. Não, quando eu perguntei sobre a questão da magia, eu perguntei assim, que você vê assim, às vezes numa placa na rua, fulana de tal faz amarração para o amor. Quer dizer, você chega lá e vai, né, eu imagino que os telespectadores devem estar com essa curiosidade, já que a gente está falando de Umbanda. Eu posso chegar lá no terreiro e dizer assim, olha, eu quero amarrar fulano a mim. Ora, infelizmente, em qualquer religião constituída, existem aqueles que se utilizam do processo mercantilista para desenvolver os trabalhos que a religião, de alguma forma, prega. A gente respeita quem faz isso, mas a gente é contrário a esse tipo de coisa, acha que isso é uma coisa que, na verdade, não funciona, né? Ninguém amarra ninguém, na verdade. Você pode, na verdade, conseguir alguma coisa psicologicamente, desenvolver alguma coisa psicologicamente. Mas isso existe, como existe em qualquer outra religião, aquele que diz que faz alguma coisa no sentido de conseguir rapidamente as coisas. A via rápida é a via mais difícil, né? Infelizmente, a Umbanda é sempre vista com os olhos do preconceito. Porque a gente vê na mídia... A gente pode então dizer que nem todos os praticantes de Umbanda fazem esse tipo de coisa. Sim, como nem todos os padres são pedófilos. Uhum. Certo? É mais ou menos isso, né? Sim, mas essas coisas existem. Claro, eu não posso negar, isso está aí. Uhum. Isso está, vamos dizer assim, é como você querer comprar uma mercadoria, mais ou menos. Vamos traçar um paralelo aí. Você vai, por exemplo, num determinado local e escolhe a mercadoria que melhor te apraz. Se você tem dinheiro para comprar algo bom, você compra algo bom. Se você não tem, você compra algo ruim. Vamos dizer assim, é uma analogia pobre. A mesma coisa são as pessoas que, quando estão sofrendo, elas perdem um pouco do senso de discernimento. O sofrimento, às vezes, leva a pessoa a entrar num estado assim, de torpor. E ela tenta encontrar a resolução para os problemas dela através de qualquer coisa. Por exemplo, é possível você fazer um trabalho e apressar a morte de alguém? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, minha querida. Essa questão de apressar a morte de alguém, eu acho muito difícil. Eu acho que, na verdade, o mal existe e é um estado passageiro. Eu acho que não existe bem e mal. Esse dualismo aí, na verdade, ele é algo que foi concretizado em função das humanas criaturas que estão aqui. O mal é um estado passageiro e temporário. Uhum. Ele vai acabar um dia. Para mim só existe o bem. O mal é a forma como você conduz as coisas. É evidente que se você criar condições psicológicas para uma pessoa ser induzida
a cometer algumas coisas, ela comete, certo? Agora, eu dizer para você que tem um trabalho que faça, que eu vou fazer alguma coisa, que eu possa matar uma pessoa, que eu possa desencarnar essa pessoa, isso é difícil, né? Porque a gente aí estaria negando a própria existência de seres superiores que não estariam olhando para tudo isso, não é verdade? Tem gente que diz que faz isso? Tem gente que diz que faz isso. É possível que isso aconteça? É possível. A magia, aí nós teríamos que fazer um programa sobre magia, e aí nós teríamos que discutir questões que estão ligadas aos princípios da magia. A magia ela não é nem negra nem branca, ela é magia. Você movimenta a magia, dependendo da mente que está movimentando o que está sendo feito, é que você vai direcionar para um lado positivo ou para um lado negativo, né? O aspecto teúrgico mais elevado da magia, que é o que as entidades da Umbanda e do mundo espiritual fazem, não tem nada a ver com essa questão dos aspectos negativos que alguém pode manipular e direcionar. Que existe, nós não podemos negar. Mas não é de Umbanda isso, eu posso te garantir. Bom, a gente está falando, né, da realização de coisas negativas. Perfeito. E das coisas positivas. É possível curar as pessoas? Os pretos velhos são as entidades mais voltadas para esse tipo de cuidado, né? Da cura, dos problemas físicos. Como é que essas entidades atuam? Como eu disse a você, eu sou sacerdote de Umbanda, fui iniciado na Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino pelo Pai Rivas, mestre Arapiaga, que é o sucessor do nosso mestre W.W. da Mata Silva, que foi um escritor famoso e um babalaô famoso da Umbanda, que escreveu 9 obras, começando por Umbanda de Todos Nós, que é um livro que revolucionou a Umbanda, que mostrou que a Umbanda não era, como eu disse no começo, um adereço folclórico, e o mestre Arapiaga, o Pai Rivas, hoje é o sucessor, né? Ele, na verdade, continuou as obras do mestre Apacani. Segundo a nossa doutrina, segundo a visão que a nossa escola filosófica tem, os terreiros de Umbanda, na verdade, são grandes amortecedores sociais. As pessoas que acorrem aos terreiros de Umbanda, elas sempre estão buscando a resolução dos seus problemas. Raros são aqueles que vão no terreiro de Umbanda com o objetivo de simplesmente serem prosélitos. Ou seja, estão ali mesmo para cultuar as entidades, para louvar as entidades, para celebrar com as entidades, ou para estar simplesmente vivenciando a liturgia da Umbanda. E por que tem essa característica? Porque, na verdade, veja que coisa interessante, Ana. A Umbanda poderia ter começado pela ciência, pela filosofia, pela arte, mas ela começou pela religião. Porque a religião sempre fala mais alto para o ser humano. A religião, na verdade, ela traduzindo, é o religar, é a busca da religação com as coisas divinas. E o ser humano, ele é muito voltado para isso. Ele sempre busca na religião a resolução para as coisas que a ciência acadêmica não consegue. Porque existe uma dissociação da ciência e da religião. Existe, vamos dizer assim, princípios diversos. Ciência, religião, filosofia e arte são 4 pilares do conhecimento humano que estão hoje se excluindo, são excludentes. Não existe uma associação, não existe uma busca de unir. A Umbanda não, a Umbanda dentro da escola de síntese, que é a nossa escola filosófica, que está ligada a uma Umbanda, ela busca unir ciência, filosofia, arte e religião num chamado conhecimento uno, ou num conhecimento integral. E as pessoas buscam a Umbanda, como buscam outros lugares, o próprio kardecismo, a própria Igreja Católica, enfim, as religiões de uma maneira geral, para tentar curar os seus males, que são, como eu disse, a gente pode, como pesquisador que eu sou, a gente enquadra isso em 3 grandes grupos. Ou a pessoa sofre de problemas psíquicos, ou seja, esses problemas psíquicos podem variar, ou sofrem de problemas afetivos, problemas amorosos, de relacionamento, ou conflitos internos, paixões, ou sofrem de problemas físicos, tanto do aspecto material, onde você não consegue descobrir a etiopatologia das doenças, ou mesmo de problemas mais práticos do metal, do dinheiro e tudo mais. As entidades de Umbanda, então, elas procuram atuar nesse sentido. Mas como? Fazendo com que você consiga isso depois de um trabalho, ou depois de determinada coisa que se faça? Eu volto a dizer para você, na verdade, quando alguém consegue um emprego depois que vai num terreiro de Umbanda, o que a entidade faz é tentar harmonizar você, deixar você mais predisposto àquilo. É fácil de entender. Algumas pessoas chegam, você é espiritualista, eu sei, você tem uma sensibilidade boa, a gente sente isso. Algumas pessoas chegam perto de você e você não sabe muito bem dizer, mas você sente um certo mal-estar com essa pessoa. Puxa, por que será que eu estou sentindo isso?
Porque a pessoa não está harmonizada com ela mesma. Ela tem pensamentos distorcidos, sentimentos todos lá desestabilizados e ações totalmente desequilibradas. Isso faz com que a emanação, isso é física, eu me sinto à vontade para falar nisso, a emanação eletromagnética desses três campos seja distorcida. E isso vai agredir a sua emanação, então há um choque áurico. E esse choque gera um mal-estar. Então imagine você chegando num local onde você vai pedir emprego nesse estado. Qual é a percepção de quem está ali do outro lado vai ter de você? Não gostei dessa pessoa. Então o que o mundo espiritual faz? Ele harmoniza você, ele retira de você essas coisas, ele faz você se reencontrar em processos em que você vai ter o seu aura devidamente estabilizado, os seus sentimentos estáveis, os seus pensamentos equilibrados, as suas ações direcionadas junto com o pensamento e o sentimento, todas as três harmonizadas. E com isso, você consegue criar o que as pessoas chamam de carisma. E você facilita as coisas, no aspecto financeiro, no aspecto amoroso, no aspecto psíquico. Na verdade, essa é a grande magia de Umbanda, né? É claro e evidente que existem alguns casos, 99,9% dos casos que vão nos terreiros estão enquadrados nisso. 1% tem aquela parte realmente daquela tal da magia, daquele trabalho feito que você falou. 1%. 1%. E aí, realmente, precisa haver um conhecimento para que você faça o desmanche, a quebra dessas coisas. Mas é muito pouco. A verdadeira demanda, que é o termo que se utiliza dentro da Umbanda, é a demanda interior. O maior inimigo que você tem é você mesmo. São bem as coisas simples. Mas a Umbanda é simples, somos nós que estamos complicados. São os seres que se complicam as coisas, não é verdade? Bom, o nosso tempo já está se encerrando. Nossa última pergunta, eu queria que você comentasse rapidamente sobre a faculdade. Sim, claro, com certeza. A Faculdade de Teologia Umbandista é uma grande aquisição da Umbanda. Há 3 anos atrás, Pai Rivas teve a coragem de criar e buscar junto ao Ministério da Educação, aqui em Brasília, o credenciamento e autorização de funcionamento de uma instituição de ensino superior. Isso causou um frisson dentro do MEC. Porque quando se viu lá um plano de desenvolvimento institucional, onde se falava em um curso de teologia umbandista, onde a faculdade formaria bacharéis em teologia umbandista, e fique claro que lá não se forma pais de santo, lá não se forma dirigentes espirituais, e nem lá é um monopólio da Umbanda, nem lá está querendo ser um monopólio da Umbanda, lá simplesmente está se formando teólogos umbandistas, o MEC ficou realmente assim, não, isso não existe, isso não vai acontecer, vocês não têm capacidade, aí volta o preconceito, para fazer isso. E o MEC ficou surpreso com a qualidade do nosso PDI, o PDI foi aprovado com louvor. Na visita técnica o que MEC, é PDI? Plano de Desenvolvimento Institucional. Se você hoje quiser montar uma faculdade, existem critérios que o MEC estabelece mínimos para que você consiga esse credenciamento. E isso vale para qualquer faculdade. E nós entramos dentro desse processo e quando nós fomos avaliados, depois de um processo muito longo, de 2 anos, em que várias pessoas participaram disso, houve a concretização disso, que foi a visita técnica. As pessoas que foram visitar, que são os auditores do MEC, saíram de lá maravilhados. Primeiro com a proposta, porque é uma proposta essencialmente inclusiva, a faculdade dá muitas bolsas de estudo, é um curso são 50 vagas, é um curso noturno. A faculdade se situa na Avenida Santa Catarina, 400, próximo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E nós já estamos indo para a 3ª turma, para o 3º vestibular agora, devidamente legalizada pelo MEC. É uma grande conquista. A Umbanda passou a ser vista a partir daí de forma diferenciada. Porque se a Umbanda tem um curso superior, como tem o catolicismo, como tem o budismo, como tem o protestantismo, ela se inseriu num contexto social e cultural e passou a ser, na verdade, referência para que também pudesse opinar nos problemas que o nosso mundo vive. Aramati, muito obrigada pela sua entrevista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!